Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Começamos o segundo e último bloco do nosso primeiro encontro de uma série de outros encontros dedicados ao tema fascinante, a ira de Deus. Uma das muitas verdades esquecidas para muitos cristãos, particularmente os católicos. Falar da ira de Deus é, para alguns, algo inadequado, inoportuno, indevido, equivocado, fora de propósito, descontextualizado. A moda é falar somente sobre a misericórdia e, de preferência, uma misericórdia que aprove tudo, que legitime tudo, uma misericórdia que não pune ninguém, que não castigue ninguém, uma misericórdia que aceita tudo. Essa é uma mentira muito recordada. E contra mentiras recordadas, verdades esquecidas. E uma delas é a ira de Deus. Tudo aquilo que afirmamos no primeiro bloco, não preciso repetir, não devo repetir. Se você está ligando o televisor agora, é convidado a entrar no nosso portal rs21.com.br e assistir ao primeiro bloco. Então, façamos, como já afirmamos no primeiro bloco, uma importantíssima distinção na Bíblia, que a ira é condenada quando pecado humano e é elogiada quando virtude humana que imita a atitude divina. Isso quer dizer, caríssimo telespectador, que existe uma ira pecaminosa e uma ira santa. Portanto, primeira grande distinção na Bíblia, de que ira nós estamos falando nesse contexto? É uma ira condenada por Deus, é uma ira pecado capital. Lembremos os 7 pecados capitais. Quem lembra quais são os pecados capitais? Quem acertar vai ganhar uma passagem a pé para Roma. Vamos então aos 7 pecados capitais. Soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Ira, um dos 7 pecados capitais. Enquanto tal, é um pecado grave, condenado pela Escritura, condenado pela Igreja. Portanto, nesse primeiro momento, nessa primeira etapa do estudo sobre a ira de Deus, nós precisamos antes estudar a ira do homem enquanto defeito da alma, enquanto pecado. Depois, nós vamos ver, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que existe uma ira que de pecado não tem nada. Existe uma ira que é virtude. Existe uma ira que é recomendada por Deus. Existe uma ira que é do próprio Deus. Quando Jesus diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, nós vamos perceber um acesso, digamos assim, de ira de nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo Cristo que, conforme o Apocalipse, virá um dia irado. Portanto, vamos começar agora uma investigação da ira pecaminosa, da ira condenada, como um pecado prejudicial que pode precipitar o homem no fogo do inferno. Primeira grande distinção. Ira no homem, ela é pecaminosa ou ela é virtuosa, dependendo do contexto, dependendo do objeto, dependendo da intenção, dependendo da aplicação. Ira santa e ira pecaminosa, isso nos homens. Em Deus não existe ira pecaminosa, só existe a ira santa. Muito bem. Então vamos ao primeiro acesso de ira na Bíblia. Mas antes, é preciso definir a ira nos homens. Uma definição genérica da ira pecaminosa, da ira que é condenada. A ira, vício capital, pecado capital, o que é? A ira é um impulso desordenado,
sobre uma pessoa ou sobre uma coisa, quase sempre é manifestada por falta de controle do indivíduo sobre si mesmo. Um impulso, ou seja, um ímpeto, um acesso, mas não equilibrado, não ordenado, não contido, mas desordenado contra uma pessoa ou contra uma coisa. Quase sempre motivada, quase sempre é manifestada por falta de controle da pessoa sobre si mesma. É, portanto, quase sempre algo pontual, é um acesso de raiva. A ira também atende pelo o nome de cólera. E uma cólera que, dependendo da reação, dependendo dos efeitos, dependendo da sua manifestação, pode chegar às vias de fato. Outras podem chegar até ao homicídio. E é exatamente o primeiro texto da Escritura dedicado à ira pecaminosa, a esse impulso desordenado contra alguém. É o famoso texto, é o primeiro texto, é o clássico texto do primeiro assassinato da história, um fratricídio. Frater significa irmão, fratricídio é quando um irmão mata o outro irmão. E vocês já sabem de quem eu estou falando. Caim e Abel. Do livro do Gênesis, capítulo 4, de 3 a 7. Passado algum tempo, ofereceu Caim frutos da terra em oblação ao Senhor. Abel, de seu lado, ofereceu dos primogênitos do seu rebanho e das gorduras dele. E o Senhor olhou com agrado para Abel e para sua oblação, mas não olhou para Caim nem para os seus dons. Caim ficou extremamente irritado com isso, e o seu semblante tornou-se abatido. O Senhor disse-lhe: por que estás irado? E por que está abatido o teu semblante? Se praticares o bem, sem dúvida alguma, poderás reabilitar-te. Mas se procederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. Vejam, o primeiro ataque, o primeiro acesso de ira da história da humanidade. O texto descreve de forma dramática, extremamente irritado. E o próprio Deus pergunta para ele: por que você está irado? Nós sabemos o resultado disso. Abel é chamado por Caim para dar uma volta no campo. E Caim cai sobre Abel e o mata. O inocente, vítima da inveja, vítima da irritação do seu irmão, porque a oferenda de Abel foi aceita por Deus, que viu com bons olhos o que ele ofereceu, mas não aceitou a oferta de Caim. Aqui está talvez uma das primeiras consequências do pecado. Antes da desobediência de Adão e Eva, pais de Caim e de Abel, nós temos uma humanidade cuja concupiscência não está desregrada, cujos apetites não estão desordenados, cujo ímpeto, cujo impulso contra qualquer coisa ou qualquer pessoa não é um impulso desordenado. A desordem vem nas concupiscências, nos apetites, após o pecado de Adão e Eva, onde esse pecado introduz essa rebelião, que São Paulo, no capítulo 7 da carta aos Romanos, diz: eu conheço o bem que quero e acabo fazendo o mal que não quero. Caríssimo telespectador, é muito importante no estudo sobre a ira de Deus pontuar esta realidade esquecida.
A ira, enquanto impulso desordenado, o problema não é impulso, o problema não é a capacidade de reagir. Lembrem-se que Deus colocou no nosso próprio instinto a capacidade de reagir contra aquilo que nos ameaça. Enquanto reação contra aquilo que nos assusta, que nos intimida, que nos ameaça, que nos constrange, etc., é obrigatório, isso decorre, por que não dizer, me atrevo a dizer, do próprio quinto mandamento da lei de Deus, não matar. Se algo me amedronta, me intimida, me ameaça, me constrange, me agride, a natureza humana reage. O problema não é a reação. Com o pecado, essa reação, por vezes, se torna desordenada, quando pessoas ou coisas se insurgem contra nós. Portanto, é imperioso recordar, por favor, eu suplico, eu peço, a pontuação da palavra ira na Bíblia precisa considerar 3 enfoques. 2 quanto ao homem, 1 com relação a Deus. 2 quanto ao homem, a ira pecaminosa e a ira virtuosa. 3ª pontuação, em Deus, a ira sempre é uma atitude legítima, pura, santa, decorrente do seu amor. Portanto, o significado da expressão ira é preciso considerá-lo quanto ao autor da ira e ao contexto, a reação, o efeito, a motivação dessa ira. Assim, a gente sabe, na Bíblia, se estamos tratando de uma ira divina ou de uma ira humana. E se trata de uma ira humana, se ela é uma ira pecaminosa, impulso desordenado, ou se é uma ira virtuosa, que é uma rebelião contida, necessária, proporcional ao dano que determinada pessoa ou determinada coisa pretende causar em você. Terminamos esse primeiro encontro. Espero que essas pontuações permaneçam sempre na mente de vocês. Oxalá, no próximo domingo, nós estejamos aqui, nos encontremos para dar continuidade a esse fascinante argumento. Obrigado pela sua audiência, tenha uma semana cheia de graças. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Deus abençoe e santifique a sua vida.